eu queria iniciar a palavra, que todos abrissem a Bíblia, em Mateus 18, do 1 ao 5. Naquele momento, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: com toda a certeza vos afirmo que, se não vos concederdes, não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças, em meu nome, a mim me recebes. Vamos parar por aqui. Quem quiser deixar a Bíblia aberta, pode deixar, que a gente vai continuar. Como o culto hoje é infantil, essa parábola é bem interessante. Parábola não, foi um momento. Jesus estava ali com os discípulos. No momento contextual da Bíblia, diz que um pouco antes, a mãe de Tiago e João estava preocupada com Jesus. Chamou Jesus e falou: Jesus, quando eu subir no céu, tem como um sentar do lado direito e do outro do lado esquerdo? Assim como nós, a partir do momento que nós vamos crescendo espiritualmente, nos desenvolvemos, às vezes começamos a nos preocupar. Qual o papel que eu vou ter na igreja? Qual é o meu chamado? O que eu posso fazer dentro da igreja? Será que eu estou sendo maior? Será que eu estou sendo reconhecido? Será que é isso? E a gente vai começando a deixar um pouco Deus de lado. Será que é isso que eu quero? E os discípulos estavam começando. O ministério de Jesus estava crescendo. Jesus estava desenvolvendo um lindo ministério, operando milagres. E a multidão andava atrás de Jesus. E os discípulos passaram a ser reconhecidos. Aqueles eram os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus. E eles começaram a se preocupar. Qual de nós aqui, Jesus, vai ser o maior quando a gente chegar lá no céu? Quem de nós vai ser maior? E assim, eu acho impressionante a forma como Jesus conduz as coisas. Que às vezes era um momento de Jesus até ficar um pouco nervoso, né? Ele estava ali pregando no meio da multidão, instruindo os discípulos sobre a Bíblia. E de repente saem com uma pergunta dessa. Ele vai lá, pega uma criança, traz para o meio deles. Gente, uma criança. Quantos de nós, às vezes dentro do culto, não nos incomodamos com a presença da criança? Eu sou mãe, eu lido com eles. Mas tem hora que eles causam tumulto. Jordana, às vezes eles não sabem ficar quietinho, não tem uma disciplina de culto. Jesus vai lá, imagina, Jesus no meio da multidão, sempre pregando, as mães carregavam os filhos, e aqueles meninos às vezes eram motivo de tumulto, né? Ou motivo de às vezes ter alguma desavença. E aí Jesus pega aquele menino, traz para o meio deles e diz: e se não vos converterdes, é lógico que se a gente não converter, primeiro que a gente nem no céu vai parar, né? E não vos tornardes como criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. E aí eu fiquei pensando sobre por que Jesus nos colocou e quis comparar essa questão de entrar no reino dos céus como criança. Já viu tanto que uma criança é humilde? Tanto que ela se sujeita. E aí eu fui procurar até no dicionário, um pouco sobre humildade. Porque às vezes a gente vê humildade como vergonha. Humildade, se eu for humilde demais eu vou me expor. As pessoas vão montar em cima de mim, vão tirar proveito de mim. E Jesus está falando aqui que quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Humildade é uma qualidade de quem é modesto, de quem é simples. Já viu aquela pessoa quando ela é modesta, quando ela é simples, o pouco que ela ganha, ela se alegra. O pouco que ela ganha, ela é grata. Nós temos que ter esse coração, às vezes, de ver Deus agir nas nossas vidas no pouco e ser grata nesse pouco. Às vezes Deus tem operado maravilhas. É a gente observar que Deus cuida tanto da gente que as flores
foram coloridas. E dar graças a Deus, agradecer a Deus, porque nos pequenos e nos grandes detalhes Ele cuida de nós. Às vezes nos nossos afazeres, nas nossas grandes conquistas, a gente espera sempre algo soberano de Deus. E Deus está te protegendo no pouco, te ajudando a crescer no pouco, nas coisas simples. Um dia eu estava escutando um pastor, e ele estava falando, ele está referindo a uma festa. Que às vezes nós, frequentamos festas, achamos comum uma mesa farta, tudo mais. E às vezes aquela pessoa simples, que nunca frequentou uma festa, quando ela chega, ela dá tanto valor a uma mesa farta, ela dá tanto valor a estar em comunhão com seu irmão, e nós deixamos de apreciar e agradecer a Deus por uma mesa farta em família, em estarmos em comunhão em família. Deixamos de dar graça porque a gente às vezes não vê o agir de Deus. Porque, gente, o mundo hoje, com relação às doenças, tem proliferado demais. E Deus tem guardado as nossas vidas, a vida dos nossos filhos. Eu tento agradecer ao máximo a Deus. Eu chego às vezes na escola, está todo mundo ruim. Às vezes meu filho está só tossindo. Eu falo, graças a Deus, é só uma tosse. Deus vai operar um milagre maior. Mas nós temos que conseguir ver nos pequenos detalhes, nas coisas simples da vida, essa forma de agradecer. Quem tem humildade é uma qualidade de que quem tem consciência das suas limitações, demonstra as suas fraquezas diante de algo ou de alguém maior. Eu creio que Deus colocou dessa forma porque muitas das vezes nós esquecemos que nós temos um Deus. E não somos gratos a esse Deus pelas suas coisas. Nós temos que mostrar para Deus as nossas limitações. Nos apresentar diante de Deus de forma humilde e sincera. Mostrando para Deus que somos limitados. Porque se nós somos salvos, não é mérito nosso. Quem de nós pode levantar e falar, eu mereço a salvação. Eu conquistei a minha salvação. Eu paguei um alto preço. Quem pagou o maior preço pela nossa salvação foi Jesus. Até queria ler lá em Filipenses 2, 1:10. Se você puder abrir, senão eu vou lendo aqui e vocês vão ver que assim, o melhor de tudo, dessa questão da humildade, de mostrar limitações, é que Jesus, sendo o nosso maior exemplo, Jesus que tem que ser o nosso alvo, eu vou chegar a ser como Cristo. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim todas as vitórias. Eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que seguir a Cristo. Lá em Efésios 2, Paulo mesmo escreve, para Efésios, e vem mostrando um pouco de humildade e mostrando que Jesus se fez humilde. Eu vou ler rapidamente e que vocês possam acompanhar, que às vezes a Bíblia está conosco todos os dias. E nós temos verdades na Bíblia que passam sem nós percebermos. Portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profundidade, fraternidade e compaixão. Então, o fato de estarmos em Cristo, nós temos poder, encorajamento de amor, comunhão com o Espírito Santo, fraternidade e compaixão. Completai a minha alegria, eu tenho alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seu próprio interesse, mas igualmente pelo interesse dos outros. Gente, Paulo vem mostrando aqui que além da humildade tem um amor ao próximo, que é a melhor forma da gente mostrar a nossa humildade. Deixando de lado aquilo que nos tanto tem interesse, mas zelando pelo interesse dos outros. Por quê? E aí ele vem mostrando aqui algo que é muito interessante.
tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou, e soberanamente, e sobremaneira mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos quais estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, assim, nesse Efésios 2, a partir do 5, ele fala para a gente ter o mesmo sentimento de Jesus. E é difícil ter esse sentimento, porque ele veio como um Deus, se esvaziou, deixou sua forma de Deus, veio à terra como um homem, de um ventre de uma mulher, abriu mão de tudo. Tanto é que o Espírito Santo veio sobre ele no batismo com as águas. Ele começa a fazer um milagre, para que venha se realizar a vontade do Pai, que era a sua morte, para que tivéssemos vida em abundância. E o nome dele, de sobremaneira, né, Deus fez soberano sobre todas as coisas. E eu creio que se nós temos esse coração humilde, nós estamos em Cristo, Deus tem algo melhor para nós. Mas nós fazemos isso não buscando o melhor de Deus, porque o melhor Ele já nos deu, que é a salvação. Mas temos que ter um coração humilde para com o nosso próximo, para vivermos em comunhão. Humildade, você pode ver que às vezes as pessoas mais humildes, elas tendem a viver em comunidade mais fácil, porque é mais fácil de eu mostrar a minha fraqueza. Até se você não tem um grupo familiar, procure um grupo familiar. Lá em casa nós temos o grupo familiar, né, pastor Flávio Torres? Toda terça-feira está ali o pastor, nosso líder. Se você quiser saber onde é que é meu grupo familiar, fazer propaganda, né, gente? Que o negócio de iniciar grupo é tenso. O pastor que sabe, ele liga para todo mundo, todo dia, toda terça-feira: irmão, hoje tem grupo, né? Mas o grupo familiar é muito bom, porque é uma forma de nós vivermos em comunhão. Ali nós mostramos muitas vezes, no momento, começa no pedido de oração. Você começa a expor alguma coisa que você está precisando, e devagar aquilo ali passa a ser um momento de comunhão entre os irmãos, pelo qual a alegria do próximo é a minha alegria. A partir do momento que um vem, conta um testemunho, ou conta que está conseguindo vencer, a gente tem crescido tanto. Eu levei algumas professoras do departamento infantil lá para o grupo. Gente, é tão bom ter comunhão com elas, a gente abraçar, ela fala assim: Jordana, está sendo tão bom para mim, para minha casa, e junto a nós crescermos. Isso é viver da forma que Jesus quer, é estarmos juntos, crescendo, estudando a palavra, buscando. E você que não tem grupo, por favor, procure um, gente, que é muito bom, que lá a gente é trabalhado, nossa humildade, ajudar o próximo, ver o próximo com outros olhos. A questão da humildade é muito interessante. O humilde reconhece que sem Deus ele não é nada. A gente tem que tomar muito cuidado, gente. A nossa salvação, ela depende somente do que Deus fez na cruz, né? Paulo mostra muito lá nas suas cartas, sempre mostrou que não é pelas nossas obras que nós conquistamos a salvação. Não é pelo que eu faço. Eu posso dedicar ali ao máximo ao ministério infantil, mas não é por causa disso que eu sou salvo. Eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz. Cristo fez o melhor, o maior, algo que eu nunca poderia fazer, que é trazer a salvação a mim. E tudo que eu fizer ainda é pouco, muito pouco, perto do que Ele está fazendo. E aí, eu só queria dar, para poder finalizar, continuar em Mateus 18, que é algo que eu não poderia deixar de falar hoje. Nós estamos inaugurando o nosso prédio novo. Nós estamos fazendo tudo ali com amor, com maior zelo, com maior cuidado. Há 2 semanas atrás, nós estávamos ali na chácara da igreja, nós com os professores,
recebendo mais de Deus, buscando mais do Espírito Santo, conhecimento da palavra, para que não possamos ser usados de forma errada, para que não possamos instruir o caminho errado para os seus filhos, porque nós temos que tomar muito cuidado da forma que nós apresentamos a Deus, apresentamos Deus para as crianças. A gente não, porque eu não faço isso, mas muitas vezes eu vejo alguns pais na hora de corrigir, falando assim para o seu filho: cuidado que Deus não gosta disso. Deus não vai gostar de você se você fizer isso. Deus não vai gostar de você se você desobedecer a mamãe e o papai. Eu queria saber, meus irmãos, aonde está esse jugo na Bíblia, na vida da criança? A gente acabou de ler aqui que elas têm um coração humilde, simples, que o que você fala elas acreditam. E isso não é Deus bíblico. Deus é amor. Deus, por onde Jesus foi a forma vivificada aqui na terra de Deus, por onde Jesus passava, Ele curava, Ele transformava, Ele libertava. O dia que iam apedrejar uma prostituta, Ele foi lá fazer com que esse ato não ocorresse. Perguntou: quem é de vocês que pode atirar uma pedra dela? Eu quero perguntar: que pai que pode jogar esse jugo no coração de uma criança? Que pai que não erra, que pode colocar uma condenação dessa? Gente, Deus é amor. Isso também não estava para mim falar, mas Deus é amor. E a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente lança para os nossos filhos. Deus ama eles incondicionalmente. E não tem erro, não tem pecado. Se eles crerem e confessarem a Jesus, que vai tirar eles da salvação. Agora, se eles pensam: se eu errar, Deus não gosta de mim, quem eu vou buscar quando eu erro? Quem vai poder me salvar quando eu estiver lá na frente? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui em Mateus 18 mesmo, é muito pesado, porque após Jesus trazer, e eu acho que Jesus teve assim um relance, Ele vem advertindo sobre as ciladas. E Ele fala assim: entretanto, no Mateus 18, 6, entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Gente, quem não tem um pequenino em casa, levanta a mão. Ou que tem uma criança por perto pelo qual que você influencia. Pequenino não é só o nosso filho, não. Tem aquela criança por perto que você influencia, aquela que você vê na rua. Tome muito cuidado. Nós somos rodeados de criança. E se eu fizer uma criança tropeçar, cuidado com o seu testemunho. Pai, mãe, responsáveis pelas crianças. Cuidado com as formas com as quais você dá o seu testemunho cristão. Que às vezes você quer que ele ora todo dia, confesse coisas todo dia, e mediante uma doença, você é o primeiro a não mostrar fé. Você fala para o seu filho: ó, Jesus vai te curar. Jesus cura tudo. Vem cá que eu vou orar por você. Aí você machuca, você é o primeiro a mostrar a dúvida. É perigoso seu filho vir orar para você, você fala: não adianta orar não, né? Cuidado, meus irmãos, cuidado, muito cuidado. A criança, ela é muito sensitiva a tudo que ela vê. Eu estou fazendo um curso, e no curso fala muito isso. Cuidado com, e aí, módulo passado vem falando: cuidado com as sementes. Há mais ou menos 8 anos, 9 anos atrás, eu tive, no ápice da minha liderança aqui nos jovens, a gente com um trabalho crescendo, evoluindo. Em agosto, eu tive uma depressão, de forma inexplicável. E eu fui parar num psiquiatra. Sim, ele estava mais maluco que eu. Ele era bem maluquinho, moço. Acho que foi... Eu entrei num quadro assim, que eu chorei, acho que 24 horas seguidas. Eu acho que quando eu entrei no consultório dele, um pouquinho eu conversei, eu consegui parar de chorar e rir
acho que por 2 minutos, porque ele era assim, bem diferente. E eu achei engraçado, eu saí de lá comentando com a minha mãe, que era uma pessoa, teoricamente, do mundo, não cristã, e veio falando para mim que ele falou assim, olha, você como criança, tudo mais, todos nós adultos, devíamos passar por um psiquiatra. Eu fiquei assim, ele falou assim, porque você foi criado por um homem e por uma mulher. Foi educado por um homem e por uma mulher. E todos eles, só que de uma forma bem lúdica, uma historinha, por isso que eu ri, que assim, ele era bem doidinho. Ele falando assim para mim, que o seu pai e a sua mãe tinham sementes certas, mas sementes às vezes erradas, que foram lançadas no seu coração. E isso você só vai descobrir depois, quando você tiver mais velho. E eu estou fazendo um curso que tem falado isso, mostrado isso. Que até o Márcio esteve aqui na quinta-feira, quem teve viu foi uma bênção. Ele fala assim, que é um momento de injustiça. Que às vezes na sua infância você passou por algum momento de injustiça, ou teve alguma dúvida, e alguém te passou alguma coisa de forma errada. Lançou uma semente de forma errada. E no curso ele falando sobre isso, e Deus falando no meu coração, só que ele falando muito de semente errada, semente ruim, sementes que machucam, sementes que trazem traumas, sementes que às vezes amarram a sua vida financeira, e ele foi colocando dessa forma. É interessante assim, esses coaches, ele mesmo fala, o maior coach é Jesus, porque está tudo baseado na Bíblia, é tudo semente que vai gerar fruto. Enquanto ele falava isso, vinha na minha cabeça, né? Aquela parábola que Jesus conta do semeador lançando as sementes. E eu falo muito isso, que o coração da criança é aquela semente fértil, é aquela terrinha fértil. Tudo que é lançado no coração da criança, ela recebe, ela abraça aquilo como verdade. E às vezes nós colocamos coisas ruins no coração dessas crianças. E aí, eu escutando aquilo, eu falando, Deus, eu sei que eu vou falhar. Não só com os meus filhos, mas às vezes ao longo da minha caminhada, eu posso lançar uma semente ruim e uma criança acabar vendo ou tendo aquilo como verdade. Me perdoa, mas me faça lançar o máximo de sementes boas na vida dessas crianças. Me faça lançar o máximo de sementes boas na vida dos meus filhos. Que às vezes o meu testemunho, e a gente vai errar, nós não somos perfeitos. Lógico que com Cristo nós vamos aprendendo a traçar esse caminho, mas às vezes nós vamos errar. No nosso ímpeto nós podemos cansar, mostrar desgaste, mas ao ponto disso, falo, independente do que aconteça, que eles possam entender que Deus os ama. E essa semente eu quero lançar demais. Que o dia que eles estiverem perdidos lá na frente, eles saibam que eles podem buscar Deus. Que Deus os ama independente da vida errada, independente do pecado. Lá em 1 João 1,5, se não me engano, 1 João 2, se não me engano, ou 1 João 1, fala que quando nós erramos, 1 João 2, nós temos um advogado junto ao Pai. Então Jesus, a partir do momento que fez esse advogado, e ele intercede por nós, ele luta pelos nossos direitos, não há pecado, não há condenação que vai te afastar de Deus. Creia nisso. E não vai ter pecado que vai afastar uma criança de Deus. Então assim, o Heitor mesmo esses dias eu estava explicando com ele com relação a isso. E assim, são pequenas verdades que a gente instrui. E eu fui falando, Heitor, não tem nada que te separa de Deus. Não tem pecado que te separa de Deus. E ele ficou lá assim olhando. Eu falei, quando você desobedece, por exemplo, Heitor, quando você desobedece, a mamãe fica triste? Ele falou, fica. Eu falei, o que acontece? A Laura gritou, apanha. Eu falei, mas eu deixo de amar vocês? Ele olhou e falou, não. Ele é mais emotivo, ele olhou para mim assim, com os olhos cheios de lágrimas, e falou, não, mamãe, você não me deixa de me amar. Eu falei, assim é Deus, meu filho. E a mamãe quer bater em você muitas das vezes? Ele falou assim, não. Eu falei, então quem plantou a semente da peia? Aí ele, eu. Falei, quem errou? Ele, eu. Falei, pois é, eu tenho que te corrigir, meu filho, mas é com muita dor. E eu falei, e Deus te ama muito mais. Deus não quer te corrigir, Ele só tem amor. Mas o que a gente planta, meu filho, a gente colhe.
Tome cuidado com as suas atitudes. E ele ficou assim olhando. Esses dias não sei o que aconteceu, que a Laura foi falar um trem para ele. Ele falou assim, não, mas Deus me ama. Pronto. Gente, o que a gente lança como verdade, eles não esquecem. Procure ensinar a palavra. Eu não sei se vocês viram o jogralzinho que os meninos fizeram, mas lá está falando, começou em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Às vezes, nossos filhos podem tropeçar. E não é a gente que vai conseguir trazer eles à força para o caminho, mas vai ser aquela verdade, daquela sementinha que nós lançamos lá na infância. E se a gente instruir, gente, o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se a gente instruir o caminho para o nosso filho, quando ele envelhecer, ele não vai esquecer de Jesus. Toda a escritura, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão e correção. Jesus é a palavra. Instrua seu filho na palavra. Mostre para ele a palavra. Ensine para ele as verdades sobre Jesus. Leia a palavra com o seu filho, para que nada possa tirar isso dele. Lá em 2 Timóteo 3,15 também fala, desde a infância sabeis as sagradas palavras, que podem tornar-se sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A gente tem Mateus 18:14, que fala que não é da vontade de vosso Pai Celestial que se perca um só desses pequeninos. E o nosso versículo, que vocês vão ver lá no nosso prédio, que Jesus ordenou em Mateus 19:4. Deixar vir a mim todos os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então eu quero instruir isso. Pai, deixe seu filho. Se às vezes falar, Jordana, eu tenho dificuldade por não conhecer a palavra, de instruir essa verdade para o meu filho. Traga ele para a igreja. Traz ele para assistir as salinhas. Ali, gente, não é salinha de distração. Às vezes você vai chegar lá no final, eles estão comendo, aí já caiu o suco, está naquele fuzuado final. Mas a professora preparou uma palavra. A professora preparou uma verdade. Ela está ajudando a mostrar o caminho para o seu filho. Então traga seu filho à igreja. Não é fácil, às vezes é cansativo, mas ajuda ele instruindo o caminho. A gente fez essas mãozinhas ali, e quando Deus me deu essa estratégia, até um dia orando, eu chorei e agradeci muito a Deus. Falei, Deus, que se caso daqui 10, 15 anos, um desses pequeninos venham se perder, que eles lembrem desse momento que eles colocaram a mãozinha lá na parede e voltem para o caminho de Deus. E voltem para a igreja. Que eles lembrem assim, não, lá na igreja tem a tia Jô que me abraçava e falava que me amava. E que Deus perdoava os meus pecados. E que eles voltem para cá. Com isso arraizado nos corações deles. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, meus irmãos. De forma simples, agradeço a atenção de vocês. Chamar o pastor Salma, pastora, para encerrar o culto.